Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre Rio Innovation Week. Pedro e Cora, como você sabe, toda quinta-feira, toda terça-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Cora Rona, e de que falaremos hoje em Pedro e Cora? Dos espantosos números da Rio Innovation Week. Vem! Cora, o pessoal do Rio Innovation Week passou uns números pra gente que são bem fascinantes. 185 mil visitantes, 3,8 bilhões de reais em negócios gerados, 3.300 palestrantes o tempo todo. Esse número de visitantes lotaria hoje 3 Maracanãs, né? Quer dizer, um troço, Maracanã é bastante menor do que era. E esses 3.300 palestrantes dá 1.500 horas de gente falando. São 2 meses assim inteiros, 24 horas por dia de gente falando sobre... O assunto principal é a tecnologia, né? Mas não só a tecnologia, inovação no sentido muito mais amplo. É um dos maiores eventos hoje aqui da cidade, e é feito aqui, a gente mora no Rio de Janeiro, né? E é feito ali no Pier Mauá, que é um troço, é um dos lugares que se tornou um dos lugares mais interessantes, mais bonitos do Rio de Janeiro. Virou o point, né? Virou um point super interessante. É uma coisa que o antigo e o novo se misturam, né? Porque você tem ali o Museu da Manhã, que é um troço, que é um projeto do Calatrava, que é todo contemporâneo, mas ao mesmo tempo o Pier Mauá são aqueles piers de porto mesmo, armazém de porto antigos tal, que foram reformados para ser eventos. Virou um dos principais eventos para debate sobre tecnologia e inovação do Brasil. Olha, é uma coisa muito engraçada, porque antigamente, eu estou falando na época que a internet meio que começou, bota lá, anos 90, a gente tinha a ideia de que os eventos presenciais iam morrer. Que a internet iria acabar com a necessidade de eventos presenciais. Porque você veria tudo pela internet, porque você conversaria com todo mundo pela internet, porque estaria tudo ali, seria mais ecológico, ninguém precisaria viajar de avião, seria muito mais barato. Agora, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Quanto mais a internet se abre, maior vira a necessidade da gente encontrar as pessoas ao vivo, né? Eu tenho observado isso, quer dizer, os eventos que acontecem, que eu tenho frequentado, que eu vejo, estão enormes e as pessoas estão participando com muita vontade de participar, com aquela sensação, aquela consciência de que é preciso você conhecer os outros de verdade, eu acho de frente a frente, né? Eu acho que tem uma mudança. Aqueles eventos que a gente ia muito a evento nos anos 90, né? A Condex, por exemplo, era um troço super grande. Anos 2000 também. Mas eu acho que tem uma diferença, que esses eventos foram se transformando de alguma forma. Eram eventos antigamente puramente comerciais. Você ia lá e tinha os estandes das diversas empresas e as pessoas estavam querendo te empurrar alguma coisa, te vender alguma coisa. Esses eventos, conforme eles vão avançando, conforme eles vão evoluindo, se tornam eventos de conhecimento, né? São eventos em que as figuras-chave são os curadores, que selecionam quais são as pessoas que devem tá ali para falar sobre X, sobre Y, sobre Z, quem é que traz informação, quem é que traz... Quer dizer, se torna uma coisa que é um lugar de encontro para debate e para troca de informação. Virou uma coisa que é como se a comunidade
estivesse toda se reunindo para pensar em voz alta. Não é a impressão que você tem? É uma analogia interessante. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou E menos a isso. gente quer trocar ideia, a gente precisa discutir as coisas. Inteligência artificial, por exemplo, é uma coisa que ninguém está entendendo completamente ainda. Ninguém tá. Quando você entra na internet para conversar com alguém ou para ver uma palestra na internet, você não encontra ninguém inesperado. Os diálogos não são espontâneos. E eu acho que quando você tem um evento presencial, o que acontece é que você vai lá, vê a palestra de inteligência artificial. E todo mundo ali está com essa mesma preocupação, com essa mesma curiosidade. Então, fora das palestras, eu acho que uma das coisas mais ricas dos eventos é você se encontrar com as pessoas na hora do coffee break, os diálogos que você mantém com as pessoas no corredor, os debates em que as pessoas participam e uma pessoa sugere uma dúvida que, na verdade, é a dúvida de metade daquele auditório. Então, há uma coisa de humanidade nisso, sabe? Que não é a coisa estritamente cerebral que a gente tem feito na internet. É uma coisa de exercitar o fato de que somos animais de carne e osso que precisam se encontrar de vez em quando, no tempo e no espaço, para conviver, para pensar juntos, para raciocinar, né? Eu subi ao palco 2 vezes, né, desse ano, e foi principalmente para entrevistar pessoas. Na verdade, o trabalho era pegar gente que tem algum tipo de informação e ajudar as pessoas a ajudar na tradução um pouco daquela informação, sabe? Um dos caras mais interessantes foi um cara que deu uma palestra numa das noites, que é um professor da Universidade de Stanford, que é a universidade no centro do Vale do Silício, né? E um cara chamado Peter Norvig, que escreveu... o cara escreveu o livro-texto sobre inteligência artificial que tudo quanto é departamento de ciência da computação usa. Então, se você é um estudante de computação, de ciência da computação, que precisa aprender a inteligência artificial, o livro é o livro desse cara, o Peter Norvig. E é uma coisa engraçada, inclusive, que depois da palestra tinha uma fila de estudantes, né? Todos com aquelas caras bem de nerd, assim, com o livro dele para autografar. Mas o Norvig deu uma palestra sobre inteligência artificial super interessante, aquela coisa bem explicando, olha, o que é um modelo de linguagem grande, que são aquelas conversas que a gente tem aqui com muita frequência. E o que eu queria saber dele era o seguinte, vem cá, tem um debate entre vocês que inventam esse negócio, e o debate é o seguinte, uns dizem que esses grandes modelos de linguagem vão continuar se desenvolvendo infinitamente até o ponto de alcançar a inteligência humana. Outros acham que eles estão no limite do treinamento. Tipo, vai ter mais uma geração, mais 2 gerações, mas bateu ali no teto, acabou. Qual é a sua opinião? Ele é da turma que acha que está para bater no limite. Então é engraçado que... e é super interessante. Eu não tenho opinião a respeito, tá? Eu não tenho... É aquela coisa que eu não tenho opinião a respeito porque obviamente não entendo o suficiente desse troço para ter uma opinião a respeito. Mas eu acho muito interessante como você pega 10 especialistas, 5 acham que está próximo do limite, 5 acham que está muito longe de bater o limite, que vai conseguir se desenvolver, e a gente fica... Se essas que são as pessoas que realmente entendem disso, e eles não conseguem chegar a uma conclusão, é porque, na verdade, a gente não sabe, né? Não, a gente não sabe. Aliás, eu estou com o livro do Harari em casa. O Nexus, eu comecei a ler. É muito interessante. Eu ainda não comecei. Ele entrou para aquela fila fatídica, minha mesinha de cabeceira, onde tem uns 35
volumes nesse momento. Mas a gente tem que falar do Harari. Temos. Harari. Vamos ler juntos e a gente vai... Vamos. A gente combina de... Mas deixa eu te dizer, esse negócio dos números da Rio Innovation Week, eu fico pensando, isso é uma coisa super curiosa, porque você tinha números muito gigantescos nas feiras antigamente, mas o interesse das pessoas era outro, né? As pessoas estavam indo ver as novidades. Feira de produto, eu entendo quando vai muita gente, porque você quer ver todo aquele material junto. A Consumer Electronics, né? Porque você não tem nenhuma loja no mundo que caiba tudo aquilo que foi lançado. Na verdade, uma boa parte das pessoas que vão são lojistas, para ver o que vão levar para as suas respectivas lojas. E quando a gente vai, a gente tem uma ideia do conjunto. Então, você tem uma ideia de para onde o mundo está indo, muito material. Está ali Você tem razão. Na tua frente, ver. Olha, aqueles galpões da China, hein, que coisa maravilhosa, que são espetaculares. Tinha 300 inventores, uns balcõezinhos desse tamanho, cada um com uma invenção mais genial que a outra, que às vezes não era nada, era um jumper, era uma coisa qualquer que fazia uma diferença, né? Um drone para tirar cheiro da cozinha, me lembro disso. Acho que não colou. Não colou, mas a ideia é genial. Você está fritando um bife, você tem um drone coifa que tira o cheiro do bife, olha, bacana. O fato da pessoa ter essa ideia já é digno de louvor. Mas, enfim, era uma coisa que se podia tocar. Era uma coisa que se podia pegar. Nessa versão dos eventos hoje, que já não são feiras, é muito curioso como o que se busca é imaterial. É conhecimento. É conhecimento. E é curioso ver como as pessoas vão motivadas e como entender o mundo hoje é o principal objetivo, né? Porque quando você olha um line-up de palestras, você vê que a ideia ali não é só inovação, não é só tecnologia, mas é o que está acontecendo à nossa volta, né? Quais são as ferramentas que temos para entender o mundo em que estamos vivendo. A outra entrevista que eu fiz no palco foi com um secretário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Luiz Fernandes, e foi uma conversa sobre o Plano Nacional de Inteligência Artificial. E essa foi uma conversa interessante porque, cara, eu não vou te enganar, eu fui lá preparado para dizer, eu não acredito que vocês vão fazer a estatal da inteligência artificial, não é possível. É a impressão que dá, né? E eu saí convencido de que eles sabem do que estão falando, eles têm uma noção do que tem que ser feito e eles não têm um modelo ainda. O que eu quero dizer com isso? Existe um argumento que eu acho que é um argumento matador, que é o seguinte. Um modelo de linguagem grande, um Large Language Model, que é criado, treinado em inglês e depois aprende as outras línguas, é diferente de um modelo de linguagem grande treinado em português. É verdade. Existe esses modelos, a gente não precisa nem entrar em detalhes, mas esses modelos eles têm modelos mentais baseados em estrutura de texto. E muito de estrutura de texto está diretamente relacionado à língua que nós usamos. Ter um modelo de linguagem grande que foi treinado em português faz diferença para negócios brasileiros, para empresas brasileiras, tudo mais. O problema, e isso era um dos argumentos que eu estava fazendo com o cara, é o seguinte, mas vem cá, vocês têm noção de quanto custa treinar? É um troço desse? É bilhões de dólares. Você vai fazer o quê? Comprar um supercomputador lá na China, botar aqui e treinar? Você não vai fazer isso. A Microsoft está investindo 100 bilhões de dólares para montar um parque de treinamento. Isso é só para montar o parque de treinamento. Metade desses 100 bilhões de dólares é só em chip da NVIDIA.
Mesmo que você tivesse essa grana, você não ia comprar os chips. Não ia entendeu? conseguir. E tem esses problemas todos, mas existe uma coisa interessante que é o projeto não é só do Brasil. A ideia é juntar com os países de língua espanhola, os países de língua portuguesa, quer dizer, Portugal, Espanha, América Latina. A gente traz junto também Angola, Moçambique, São os Cantão, onde países e for. países de língua É, portuguesa. é que eles vão ter muito menos dinheiro, né? São os PALOPs. Hã? Os PALOPs. Palopes? Países de língua oficial portuguesa. É. Em Portugal se chamam PALOPs. Eu não sabia, não. Não É. conhecia a expressão. E aí, é engraçado que, por extensão, as pessoas que vêm dos PALOPs viram PALOPs. Não são os palopes? Havia lá um grupo de PALOPs conversando na esquina, que são todos que não são portugueses. A ideia... Mas a ideia, no final das contas, é espanhol e português são muito parecidos, faz sentido para você diminuir os custos, fazer o treinamento de um modelo de linguagem das duas línguas coletivamente. E faz sentido mesmo, não tem, a diferença não é tão grande. E faz sentido ter uma coisa conjunta. E não necessariamente passa por montar uma estatal da inteligência artificial. Eles não consideram como absurda a ideia de contratar uma OpenAI treina pra gente. É uma ideia mais razoável, me parece. Né? Não sei, é tipo, em essência o que o Luiz Fernando estava dizendo olha aqui, o que nós sabemos é que a gente precisa fazer, e precisa fazer mesmo. Precisa sim. Como que a gente vai fazer é um debate aberto. E uma das coisas que eu falei para ele não respondeu, o pessoal do Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, a ministra do PCdoB, então é aquela coisa muito desenvolvimentista, viva a indústria nacional, tudo mais. E uma das coisas que eu estava falando pro cara mas vem cá, se a gente quer, em algum momento, começar a treinar esses modelos no Brasil, a gente precisa ter esses parques no Brasil. E olha a situação. O Brasil é um lugar bom para você fazer um parque de treinamento de inteligência artificial. Por quê? Tem duas razões. E são três razões, e são três razões importantes. Você precisa montar esses negócios, isso é a menos importante das razões, num lugar que tem a menor quantidade possível de acidente climático. Acidentes... Olha, acidente climático... Are you sure? Você tem toda a razão. Acidente climático, o que eu quero dizer, não é incêndio e tudo mais, tipo, não dá para ter tufão, entendeu? Terremoto, que não é climático, mas é sísmico, é um problema. Não dá para ter maremoto, entendeu? Essas coisas que destroem o lugar. Sim. Então, o Brasil tem extensos pedaços do Brasil em que você tem esse tipo de proteção. Aí tem outras duas razões que são muito mais relevantes. Uma, energia limpa, outra é água para refrigeração. Você precisa de A pegada de carbono desses parques é gigantesca. Eles gastam energia pra cacete. Se você chega para a turma que está tendo que fabricar, construir esses grandes mega parques de computadores para treinamento, chega para eles e fala, toda a energia vai ser hidrelétrica? Você não vai jogar carbono na atmosfera para alimentar com eletricidade esse troço? Os caras assim, onde? É muito mais barato para eles porque eles não precisam pagar crédito de carbono. Sim. Para resolver o problema. É muito mais barato. E você precisa de água para refrigeração. A gente tem água que não acaba mais. Tinha, né? Não, agora ainda tem. A gente pode estar acabando com ela para daqui a 70 anos, mas ainda tem. Olha, eu tô tão desesperada. Não, eu sei. Com o noticiário, eu tô muito... Eu sei, eu tô falando essas coisas, mas não é a imagem a longo prazo, mas... Eu sei, mas é muito desesperador. Hoje tem água e hoje tem energia limpa. Se o governo for esperto, esse e os próximos governos, a gente continuará tendo. Se não for esperto, a gente vai... Enfim, essa é uma outra discussão. Aí eu estava falando com um cara, você sabe, eu sei, que tem um bando de árabe, e tem mesmo, querendo financiar a construção de parques de treinamento de IA no Brasil. Tem. Por causa disso.
É um lugar muito especial para você construir. Mas qual o problema deles? O problema deles é que eles vêm aqui e eles descobrem quanto que eles têm de pagar imposto para trazer as máquinas para cá. É uma abominação. Aí vai bater nos ministérios do governo Lula, e os ministérios do governo Lula se viram, não, mas então constrói a fábrica dos computadores aqui. Não, então traz não sei o que de conteúdo nacional. Não. Aí os caras se viram e falam, não, você não está entendendo. Eu não quero fazer uma fábrica de chip aqui. Eu quero importar de Taiwan os chips. Eu só não quero pagar imposto para entrar. Não, mas se você não for fazer a fábrica no Brasil, não tem... Aí a gente não tem um laboratório. Olha aqui, é a mesma coisa da reserva de mercado. Exatamente. É um replay, porque não tem duas coisas mais parecidas em termos de miopia empresarial do que militares e gente de esquerda. São iguais. O que a gente vai fazer? A gente deixa de ter parques de treinamento de inteligência artificial, ao redor dos quais ia pipocar um bando de startup de inteligência artificial, porque você ia encher de PhD em inteligência artificial, você encher de... A gente deixa de ter porque, não, mas aí eu quero que a NVIDIA faça uma fábrica que no Brasil não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Eles estão com um problemaço na fábrica que eles estão querendo construir no Arizona. É uma fábrica que era para ficar pronta em 2 anos, já estão fazendo a obra faz 2 anos e falta mais 2 anos. Já dobrou o prazo, já dobrou o custo, e um dos grandes problemas é que os americanos não trabalham como os taiwaneses. A ética de trabalho é diferente. E eles estão desesperados e não conseguem se entender, os taiwaneses da NVIDIA com os americanos, os engenheiros americanos e tudo mais. Então tem uma grana do governo Biden para construir a fábrica lá no Arizona, e já está 2 anos atrasada, vai custar 2 anos, vai custar o dobro do preço, porque eles não conseguem se entender. E isso num país que inventou o microchip, que tem uma imensa tradição de fabricação de microchip, e que está querendo trazer de volta essa fabricação para lá. Nós, que mal conseguimos fazer chip de ter GPS de boi, entendeu? As pessoas não têm muita noção que fazer essa fábrica aqui no Brasil é um troço que vai demorar 10, 15 anos para ficar pronta. E daqui a 10, 15 anos a gente já está em outra. É uma pessoa que nunca viu uma fábrica de microprocessadores, né? De novo, aquela desconexão entre realidade e fantasia. Aquela ideia de que nós não íamos importar computadores, íamos aprender a fazer computadores. O que nós conseguimos foi atrasar toda a academia brasileira, toda a economia. Poderíamos ter feito um progresso enorme em termos de software, né? Porque o importante sempre foi o software, não era o hardware. Claro. O hardware é sempre acessório, por incrível que pareça. Tanto faz de onde vem o hardware, é importante a gente aprender a mexer com isso. É claro. Mas ninguém tinha computador, e aí você tinha que contrabandear. E nunca tivemos uma cultura Apple, realmente, porque a Apple nunca chegou aqui. Porque você não podia trazer. E a Apple não fabrica... Olha, é muito desesperador que tantos anos depois a gente esteja encarando o mesmo problema, né? Mas, no fim das contas, eu acho que tem essa miopia grande no Ministério em relação a trazer os parques para cá. Mas, em compensação, o que a gente tem de bacana eu saí com a impressão dessa conversa com o Luiz Fernandes que eles estão com uma cabeça arejada, esperta, inteligente, a respeito do Plano Nacional de Inteligência Artificial. Estou doido para conversar com o Silvio Meira. A gente precisa marcar uma conversa com o Silvio Meira. Pois é, a gente precisa. Porque o Silvio é uma das principais cabeças por trás desse plano. Não é à toa que o plano parece ser bom. Eu ia dizer, está explicado. Mas eu saí bem impressionado da conversa. Que bom, né? Temos livro? Temos. Pois. De verdade, temos mais uma autora do que um livro.
Eu acho que eu vou ter dificuldade de pronunciar o nome dela. Olha, é um nome maravilhoso, né? É Scholastic Mukasonga. Scholastic Mukasonga. É. Moçambicano. Ruanda. Ruanda. Esse é o primeiro livro dela, foi lançado em torno de 2005, 2006, Baratas. Esse é o mais recente, Kibogo Subiu ao Céu. Há uma meia dúzia entre um e outro. Ela escreve originalmente em que língua? Ela escreve em francês. Em francês. É um negócio interessante. Primeiro, ela escreve muitíssimo bem, mas é um depoimento sobre a vida num país que praticamente acabou. Ruanda foi colonizada pelos belgas, que nos anos 30 resolveram que todo mundo tinha que ter uma carteirinha com seu grupo étnico marcado, Tutsis e Hutus, numa sociedade em que as pessoas conviviam sem se dar conta disso, de que eram dois grupos étnicos diferentes. Os belgas privilegiaram os Tutsis com cargos no governo e vagas e tal, e os Hutus se revoltaram. E em 1994 aconteceu um genocídio em Ruanda. 800 mil ruandenses foram mortos em 3 ou 4 dias. Você imagina, foi um Deus nos acuda. Ela perdeu a família. Ela estava na França, ela foi a pessoa da família dela que estudou, e ela tinha ido para a França como trabalhadora na Unicef. E ela elenca aqui quem morreu da família dela. Meu pai, Cosma, tinha 79 anos. Minha mãe, Stefania, devia ter 74. Minha irmã mais velha, Judite, e seus 4 filhos. Não sei mais exatamente quantos anos as crianças tinham. Meu irmão, Antoine, e sua esposa. Eles tinham 9 filhos, o mais velho com 20 anos, o mais novo com 5. Alexia, seu marido Pierre Natier, e 4 dos seus filhos, entre 10 e 2 anos. Jeanne, minha irmã mais nova, seus 4 filhos. Dulce, 8 anos, Nela, 7 anos, Christian, 5 anos, Nenete, 1 ano, e o bebê do qual ela estava grávida de 8 meses. Eu contava e recontava, escreve ela. Somavam 37. Esse livro é basicamente um memorial dessas pessoas, cujos corpos nunca foram encontrados e ninguém sabe o que aconteceu com eles. Como perdeu toda a família. Ela perdeu toda a família. Ela perdeu toda a família. Ela só conseguiu escrever sobre isso 10 anos depois. Cora, você perdeu toda a sua família. Como é que você, no Holocausto... Quer dizer, Muito menos traumático. Sua mãe e seu pai perderam, né? Não, quando eu nasci, essa família já estava morta. Eu não conhecia ninguém. Então, eu sei que a minha família foi dizimada. A gente sabe disso como? A gente sabe disso porque a gente não tem primo, né? Uhum. Porque a família é desse tamanho, porque a família inteira cabe numa Kombi, esse tipo de coisa. Uhum. Mas aqui ela conheceu essas pessoas, eram pessoas ligadas a ela, eles viviam uma vida comunitária. Ela viveu o que sua mãe viveu, né? Exatamente. Ela é uma pessoa da minha geração. Nem por isso o livro é destituído de alegria ou de bons momentos, de boas recordações. E a gente não tem ideia do que era esse mundo de Ruanda antes da colonização, porque tanta gente sumiu. E esse país ficou com uma cicatriz tão terrível. Tem já muita gente tentando cuidar disso, mas é muito difícil, é um processo que vai demorar muito. Eu acho esse livro aqui precioso, porque é através da arte que a gente consegue recuperar os mundos que se perderam, como, sei lá, o Isaac Bashevis Singer escreve sobre os têtanos da Polônia, que desapareceram completamente. Ele recria aquelas sociedades e você sabe quem foram aquelas pessoas e como se vivia ali. E ela faz isso, ela conta para a gente. E também a questão desse genocídio em Ruanda, a gente aqui não tinha uma ideia, eu pelo menos, eu não tinha uma ideia clara de que esse genocídio, como em geral todo genocídio, foi precedido de muitos pogroms,
de muita perseguição. Então, tem as pessoas que morreram em 70, tem as pessoas que foram desalojadas em 1959. É uma história de traumas e de matança, até culminar nessa Agora, data terrível. eu não sabia que na origem do genocídio de Ruanda estava uma decisão dos belgas de separar todo mundo em Tutsis e Hutus. Sim. Na verdade, você tem 3 etnias em Ruanda, você tem os Hutus, os Tutsis e os Batwa, mas esses são uma minoria tão pequena que, na verdade, ninguém liga muito. Mas a origem desse genocídio é essa, é chamar a atenção para uma coisa que... Olha como a partição na Índia. Claro. Na Índia conviviam os hindus e os muçulmanos tranquilamente. Você sabia até que o cara é muçulmano. E os Sikhs, E os você budistas sabe que o cara é hindu, mas ok, vocês são vizinhos e convivem. E no momento em que você decide que são diferentes, você tem 1 milhão de mortos. Então, ela fala muito dessa carteirinha e dessa consciência de que, de repente, ela é Tutsi. Um dia ela chega na escola e a professora pergunta o que eles são para cada um. Eles não sabem. Então, a professora diz para eles irem para casa, conversarem com os pais e voltarem sabendo aquilo. E quando eles voltam e dizem que sou Tutsi, sou Hutu, os Tutsis são separados e são mandados embora. É uma coisa absolutamente devastadora, sabe? E, no entanto, com tudo isso, com todos esses horrores, é lindo de ler. As lembranças são muito bonitas e você vê a vida num país que não existe mais. O que foi esse país, como eram as relações das comunidades, das pessoas antes dessa desgraça. Esse aqui, Kibogo Subiu ao Céu. Esse aqui não tem nada de história pessoal. Esse aqui, aliás, é um livro delicioso, porque esse livro é de uma oralidade. Isso é como se a gente tivesse sentado em volta da fogueira e ela estivesse contando essa história. Ele também fala de colonização, fala de evangelização, porque estava lá aquela tribo com aqueles hábitos, com a sua floresta sagrada, e vem esses padres pregar para aquela turma e botar abaixo a floresta sagrada e botar a estátua da Virgem e tal. Mas aqui é uma coisa curiosa, como esses mundos colidem, como esses mundos também se entrosam e acabam virando coisas parecidas. E como as histórias se interpenetram, um pouco como no nosso candomblé com os santos, você acaba criando uma ficção comum. Né? Sim. É uma escritora sensacional. Sensacional. Eu acho que eu acho que não é nem, a palavra não é essa, mas eu ia dizer que um dos deveres que a gente tem como habitante da Terra é tentar descobrir o que aconteceu na Terra e nos outros lugares que não aqueles em que habitamos necessariamente, né? Nós, como seres humanos, precisamos muito abrir o olho para o outro e para as outras formas de viver e para a vida dos outros, basicamente, Claro, né? claro. E isso aqui é sensacional, porque isso aqui te transporta no tempo, te transporta na geografia, te leva para um lugar aqui, definitivamente, que você nunca mais vai ver. Você só vai ver na arte. Então, é esse nome, Scholastic Mukasonga. As traduções estão excelentes. A tradução de Larissa Esperança, nesse aqui, e aqui de Elisa Nazarian. A editora é a Nós, que é uma editora valente que tem feito excelentes coisas. Bonitinhos que estão os livros. Lindos, né? Eu achei. Muito bonitas edições, capricho, ó, o tamanho da orelha, são lindas edições. E livros realmente fundamentais, sabe? E vou dizer de novo, porque as pessoas às vezes se assustam com livros grandes, mas esses são curtinhos. A gente lê num minuto. Então, você
se enriquece profundamente com essa leitura, os seus horizontes se abrem, você finca o pé na tua humanidade em uma tarde, né? Bom negócio. A gente se vê na quinta-feira? Sim, com certeza. Então, até quinta-feira agora. Enchente no sul, seca na Amazônia, o país inteiro pegando fogo. Os efeitos das mudanças climáticas chegaram muito mais cedo do que a gente esperava. Mas e agora? Existe algo a ser feito pelo governo, por empresas, por nós, como cidadãos? No curso Crise Climática, a História do Século XXI, o economista e ambientalista Sérgio Besserman vai mostrar como chegamos até aqui, o que pode vir por aí e o que precisa ser feito para reduzir o impacto do aquecimento global agora. Sérgio é um dos maiores especialistas brasileiros sobre o tema e apresenta dados científicos de forma didática e acessível. Esse vai ser um curso fundamental para quem quer entender a crise do clima e saber o que fazer a respeito dela. Segue o link na descrição do programa para saber mais sobre o curso.